Sejam todos bem-vindos ao nosso quinto episódio do podcast Marcadas pela Promessa. Hoje estou aqui recebendo esta amigona, essa radialista, levita, mulher de Deus, Adna Rodrigues. Que prazer, meu amor. Amém, Seja pastora. bem-vinda ao nosso podcast. Amém, pastora. É uma honra estar aqui, né? Estar com a senhora, mulher de Amém. Deus, ungida do Senhor. É uma honra estar aqui. Deus abençoe você que está assistindo esse podcast. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Muita alegria de estar aqui com você para você compartilhar, né? Agora a gente vai falar da dupla também, né? Adna e Daniel. Esse casal abençoado que tem feito a diferença, né? No meio da música gospel, né? Levita, ministra. Então, assim, para mim é um prazer que você venha aqui, já se apresente, já fale assim, abra seu coração, fale de você, do seu esposo, da sua filhinha, fique à vontade. Obrigada. Me chamo Adina Rodrigues, cristã, serva de Deus, casada com Daniel Sales, o mesmo é presbítero da igreja. Sou mãe de uma menina linda, princesa Laura Adriele, que foi um presente de Deus para minha Amém. vida, para nossa vida. Né? Sou levita da casa do Senhor. E Deus marcou com esta promessa na minha vida e a minha família, toda a minha família canta, louva a Deus. E este dom, esse talento foi entregue também para mim, né? E para exaltar ao Senhor, para glorificar o santo nome dele, falar dele através da música, Amém. porque a música também fala do É verdade. Todo-Poderoso, né, pastora? E é uma honra estar aqui. Glória a Deus. Eu tenho acompanhado e sei que a sua jornada, né, é bem extensa, né? Você está na rádio, né? Já quer também já apresentar seu programa? Veja, fale aí. Sim, eu participei, né? Eu tenho uma programação na rádio Novas de Paz. Durante 4 anos eu passei por lá e Deus tem feito grandes coisas, Glória a experiências muito Deus. profundas. Eu com Deus e também, né, com as pessoas vendo as maravilhas do Senhor. Hoje eu estou dirigindo o círculo de oração ali na Caxangá. Deus tem feito grandes coisas também. E às vezes tem umas participações hoje ali na rádio Novas de Paz, desde já. Quero mandar a paz do Senhor para o meu pastor Francisco Técio, para todos ali, para a minha Amém. diretora, a irmã Sandra Técio. Deus abençoe. Amém, coisa linda. E meu, essa demanda, né, de compromissos na igreja, né, louvando, a gente sabe que é uma trajetória bem corrida. Muito. Como é que você faz para ter aquele momentozinho assim de comunhão com Deus, assim? Como é que você faz para você ter assim aquele momento do secreto com o Senhor? Como é a sua jornada em meio? Porque a gente sabe que o tempo está correndo muito rápido. A gente amanhece o dia, daqui a pouco já é a noite. Verdade. As agendas não param, os compromissos, Sim. casa, filha, marido. E aí, como é que você faz para ter aquele seu secreto? Como é que você consegue administrar esse momento de comunhão com Deus? Pastora, o tempo, ele realmente é ouro. É, E é muitas demandas, é mas é isso. preciso ter o Olha secreto. aí. Porque se não tiver o secreto com Deus, a gente não fica de pé, né? E sempre tem hora que a gente chega cansada, fatigada, o corpo pedindo cama. E a senhora acredita que tem momento que eu digo, Deus, eu não tenho força nem para ajoelhar. Mas a gente tem que falar com Deus sempre, né? Sempre. A Bíblia diz orar sem cessar, né? Incansavelmente, mesmo que o corpo esteja cansado, mas você tem que ter aquele momento com Deus ali no quarto. Às vezes, quando é num quarto, eu gosto muito pela madrugada orar na sala. É o meu cantinho ali na sala, né? Para às vezes Daniel, meu esposo, tá deitado, aí eu vou para a sala, dobro os meus joelhos e falo com Deus. Às vezes, quando não dá, por conta da correria, de manhã, eu sento na minha mesa da cozinha, pego a Bíblia, leio um versículo, aquele É, um devocional, devocional. e a gente é fortalecido, Em nome de né? Jesus. Coisa linda. E Deus, ele tem me sustentado de uma Amém. forma extraordinária. Que tem hora que eu digo, Deus, vem cá. E Jesus, eu estou aqui. É lindo, né? É lindo A o agir de gente Deus. que tem uma vida assim corrida, eu até contei outro dia que a gente acorda já conectada com os céus, né? A gente acorda aí faz aquele devocional e sai. E a semana passada eu estava com muitos compromissos e eu acordei, fiz meu devocional, mas quando eu fui fazer o almoço, organizar as coisas para estar aqui mais cedo, na hora que eu estava
organizando ali na pia, o Senhor disse assim, dobre o joelho. Aí, ali mesmo naquela cozinha, eu parei tudo, puxei a cadeira, ali mesmo de joelho, eu fiquei ali na cozinha. Eu nem orava, eu Sim, só chorava. Por quê? Porque a presença do Senhor, quando a gente escuta a voz dele ali, naquele negócio, naquele de repente, né? Aí eu olhei assim, mas Senhor, dobrei meu joelho, obedeci o Senhor. E foi um dia muito produtivo, porque eu sempre digo, a gente colocando o Senhor em primeiro lugar em tudo no nosso dia, tudo dá é certo. verdade. Sabe? Deus vai desembaraçando, Deus vai dando um livramento que a gente nem vê, mas é muito importante a gente dar ouvido à voz do Senhor. É verdade, pastora, porque a oração não é apenas a gente falar, Não. a gente ouve ele É. também, né? A Isso. gente tem essa experiência de muitas das vezes na minha oração eu falar, mas Deus, olha isso, a gente conta, né? Conversa, né? Com Conversa, ele. é uma conversa e em um certo momento eu parei, porque às vezes foge as É. palavras, as lágrimas, elas se revelam, Isso. né? As lágrimas, ela é convertidas em palavras diante de Deus. E um momento assim, Deus diz assim: fica em silêncio, quem vai falar contigo sou eu agora. Aleluia. Ô, pastora, Deus falou. Coisa linda. Ele fala com a gente. É. E ele fala, às vezes, a palavra. Ele fala o que está por vir. Isso. Ele tem Se realmente. revela. Ele se revela, tem realmente aquela intimidade. Né? Às vezes, quando eu escuto alguém dizer assim: não estou ouvindo a voz de Deus, eu sei porque você está falando mais e não está ouvindo Isso. ele. Porque ele fala na oração, no íntimo. Né? Em vários momentos, Deus me deu resposta de Aleluia. algo na oração. Às vezes também, quando a gente está se preparando para ir à igreja, a gente vai dirigir um culto, a gente vai ministrar uma palavra, a gente vai ministrar um louvor. E eu disse, Deus, me dá uma palavra. Deus, qual é o louvor? Eu pergunto isso a Deus. Deus, qual é o Amém. louvor? Porque não é um repertório Não. que eu crio, né? Porque o cantar não é apenas a música em si, mas é uma melodia do céu, né? Aquilo que Deus quer falar com a igreja. E vários momentos assim de joelho, Deus disse, é esta palavra, canta este louvor. Teve uma madrugada, eu fui me deitar, dormir, e Deus disse assim, eu disse, Deus, amanhã eu vou para a consagração lá, igreja, e eu dormindo, de repente, pastora, Deus diz assim: você vai cantar esse louvor. É um louvor de Diante do Trono que fala sobre o Espírito Santo. Eu disse: esse louvor. Aí eu corri, peguei o celular e ouvi a música. Aí eu disse: é esse louvor, certo. Cheguei na consagração, orei, me levantei e fiquei lá. Mas eu não pedi a oportunidade, de jeito nenhum, fiquei lá. Aí a dirigente fez: vamos ouvir a irmã Adriana louvar uma canção. Aí Deus Que disse: é o lindo. louvor que eu lhe falei. Aí eu louvei a canção e Deus se manifestou com uma paz. Amém, Jesus. Porque Deus disse assim: esse louvor, ele vai invadir os corações que estão perturbados, as mentes perturbadas. Eu vou encher de paz. O meu espírito Glória a Deus. vai estar presente ali para encher de paz. Amém, E Jesus. lá, pastora, a igreja ficou assim. Sabe aquele silêncio? Porque o povo meditou na letra da canção e de repente começou. Que Se paz conectaram, a né? conectar com o céu. E Deus encheu a sua casa de glória, de paz Coisa naquele linda. momento. É bom você estar sempre dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Sensibilidade, né? É. E me diga uma coisa, quando foi que você sentiu assim, que não era apenas um chamado para cantar, mas para louvar, esse chamado, né? Porque cantar, muita gente canta. É. Mas a diferença em cantar e E ministrar. ministrar. Eu estava lá em aldeia, acho que fez uns 15 dias, eu acredito. Menina, foi uma coisa tão linda. Uma menina de uns 7 anos, eu acredito, ela tinha. Ela cantou um louvor. Que eu ali, eu chorei. Eu disse, Senhor, a menina cantar, ela não cantava, ela ministrava assim. Algo assim que Deus revelou assim. Essa é uma ministra, mirim, mas eu estou usando ela. Glória a Deus. Eu fiquei assim, encantada com aquela. Eu passei uma semana com aquele louvor. Aí a gente vê que, às vezes, as pessoas perderam essa sensibilidade. Infelizmente, perderam a sensibilidade, que é cantar,
mas não é ter uma voz bonita, Uhum. né? Não é chegar e... Não, existe algo a mais. Aí, passa aqui pra gente. É verdade, pastora. Desde o meu nascimento, né? Assim, eu nasci de 7 meses. Eu não tinha fôlego Meu suficiente. Deus. Deus fez um milagre na minha vida. E ao crescer, minha mãe dizia para mim que o meu pai ministrava e dizia, ela vai ser uma cantora, uma adoradora. Ela disse, não, mas ela não tem nem fôlego suficiente. Aí eu disse, meu Deus, minha mãe contava a história para mim, eu disse, meu Deus. Aí o tempo foi passando, eu cantando na criança, no adolescente, nas adolescentes, comecei a solar, louvava a Deus. E passou o tempo, fui para a juventude, e na juventude teve um certo momento que eu começava a cantar, e assim, Deus me deu esse dom, eu nunca fui para uma Escola de aula de música. música, não, porque não tive a oportunidade de chegar. Mas Deus me deu uma sensibilidade muito boa na audição, no ouvir, né? E nas divisões de voz. Em um momento, eu fiquei tão triste, pastora, porque eu tinha um músico ensinando o coral e eu era o soprano, mas eu amava o contralto. Eu tenho uma admiração pelo contralto muito lindo. E eu conseguia gravar as músicas de todas as vozes. E um dia no ensaio, ele não foi. E o povo disse assim, eita, o professor não veio, como é que vai ficar? A gente vai ensaiar assim mesmo, a gente já teve a primeira aula para cantar no dia. Mas só que eu sabia de todas as vozes. Aí quando eu via alguém fora, chegava perto e cantava. E nisso, ao ajudar, uma pessoa chegou para dizer, para que tu é muito amostrada. Tu não é cantora. Tu não canta bem. Nossa, isso me afligiu. E eu fiquei triste. Eu disse, não vou cantar mais não. Desmotivou você. Desmotivou. Falar ao contrário. Foi. E me chamou de amostrada, dizendo que que eu não era cantora. Afrontou, né? Afrontou. E eu disse, tá certo. E eu não afrontei na hora. Eu disse, tá bom. Eu me sentei e fiquei cada quietinha, mas eu fiquei tão triste. E passou o tempo. E um certo dia, Deus bradou. Porque Deus, ele nos conhece, né? Deus bradou e disse assim, você não é cantora, você é uma adoradora. Porque o cantor, quando a gente olha para a área do cantor, o cantor, ele tem aquele trabalho de gravar música. É um trabalho musical, né? E o cantor, ele quer um reconhecimento, né? De gravadoras, de grandes eventos. O cantor, ele vê isso. Mas o adorador, ele não vê isto. Ele adora a Deus independente de qualquer coisa, independente de qualquer lugar. Ele louva, porque primeiro o coração se rende para depois chegar a voz. Hoje a gente vê, pastora, as pessoas se preocupando com a voz, com as técnicas, mas não está com o coração rendido, né? Mas o louvor realmente do adorador, ele se rende para depois chegar a voz. E ele transmite aquilo que Deus quer, o louvor que Deus quer, para alimentar a sua igreja, porque o louvor, ele é uma arma poderosa. Porque a Bíblia vai nos contar de Josafá, né, que ficou entristecido, preocupado, porque vinha uma grande multidão, mas Deus disse a ele, não tema, Josafá. E o texto diz que o povo louvou, os levitas começaram a louvar a Deus. E no outro dia seguinte, teve a voz de Josafá dizendo, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Então, o louvor é uma arma. O louvor expressa também gratidão e reconhecimento de quem Deus é. E Deus me chamou assim e disse, você não é uma adoradora, porque eu estava focada em certo momento da minha vida, eu estava focada em reconhecer, porque é difícil gravar, pastor, é muito difícil você gravar. Você ter um financeiro, você conseguir uma gravadora, é muito difícil. E um dia, pastora, eu vindo um culto e subindo a ladeira da minha casa, que eu moro no alto, eu estava tão triste. E eu dizia assim, Deus, por que para as pessoas são mais fáceis? Olha para aí. Aí eu comecei a apontar, olhar e ver as pessoas ao redor, crentes e não crentes, né? E eu dizia, é tão fácil. Olha,
É muito fácil e faz sucesso. Aí Deus bradou e disse: você é adoradora. Quem é adoradora não espera reconhecimento humano. Mas o céu, Adna, te conhece e te reconhece como adoradora levita. Desse dia em diante, eu disse: eis-me aqui. É muito lindo. E é assim, você teve alguma experiência marcante com Deus que confirmou esse chamado no seu coração? Uma experiência assim. Você agora acabou de falar, né, que você levou essa situação na sua adolescência, mas no decorrer dessa jornada, teve algo assim marcante que verdadeiramente o Senhor bradou e você disse: eu passei por isso e agora eu tenho cada vez mais convicção. Não que você venha duvidar, mas Sim, tem momentos na nossa vida que a gente passa por tantas situações adversas que a gente para assim: Senhor, é isso mesmo que tu queres que eu faça, que eu continue, que eu permaneça através disso aqui. Aí para um pouquinho e vê que naquela experiência tremenda teve a confirmação do teu chamado. sim. Teve vários momentos, né? Um dos momentos foi uma experiência de livramento da parte de Deus. Eu, juntamente com meu esposo, Daniel Salles, nós formamos a dupla Adna e Daniel, né? Um dueto lindo para a glória de Deus. E Deus, ele deu uma canção para nós que tem por título Estou Blindado. E a gente começou a cantar e em um certo momento da nossa viagem, estávamos indo para Caruaru, chegando ali em Caruaru, indo para Cupira. A gente sofreu um acidente. E nesse acidente, Deus bradou, dizendo assim que o espírito da morte está batendo em retirada, porque chegou o dono da vida. Você está blindada. Hoje a gente tem esta canção, Estou Blindado, e eu canto com tanta convicção da parte de Deus que realmente estamos blindados pelo Senhor, porque Satanás ele quer calar a nossa voz, ele quer calar, porque Deus ele é exaltado através das canções, através da palavra, através das nossas atitudes, É isso. né? Que deve glorificar a Deus. E também teve um momento que eu estava triste. Sempre tem os altos e baixos. E eu disse assim: Deus, eu não vou cantar não, hoje não. Hoje eu não vou cantar não. E Deus bradou. Deus disse assim: cante, porque quando tu cantas, o meu exército se manifesta. Olha aí. Pastor, isso foi tão forte, isso marcou a minha vida. O meu exército se manifesta e eu vou guerrear as guerras. E eu disse: Deus, aí Deus disse assim: as guerras não é apenas as tuas, mas os meus filhos. Aí Deus apontou assim para a igreja. Deus, coisa linda. Eu disse: Deus, olha, nesse dia eu me levantei para cantar. Eu disse: Deus vai guerrear nesta tarde. E eu comecei a cantar e eu via a glória de Deus. Eu via pessoas que estavam em perturbação, caindo. Vi pessoas dizendo assim: eu cheguei perturbada hoje, mas quando cantou, Deus me. Aquela palavra que saiu da sua boca veio como uma flecha. Realmente é como uma flecha, né? E Deus confirmando esse meu chamado, Ministério do Louvor. Aí hoje eu tenho essa convicção que não é o cantar, é mais que cantar, é adorar. Tem uma canção diz, né? Que não é Adorar Adna, a né? Deus é mais, Coisa né? linda. E Deus ele confirma e eu estou seguindo o seu chamado, porque louvar a Deus também revela obediência, né? O Salmo diz: louvai ao Senhor todos os moradores da terra, né? Servir ao Senhor com alegria. Então é um chamado e a gente tem que obedecer esse chamado. A gente vê que Deus ele se revela, né? Você falando aí, eu lembro que um dia eu estava passando por uma situação. Tem sempre aquela dificuldade, né? A gente sabe uma coisa ali, sabe outra coisa ali. Senhor, no dia de eu ministrar, eu não vou ministrar hoje. Não vou pregar, não vou para a igreja, vou ficar. Estou muito angustiada porque as pessoas às vezes pintam você como quer. Não é assim? Né? As pessoas não procuram saber, pensa que você caiu de paraquedas, pensa aí, lhe julgam. É verdade. Entendeu? E quanto mais você faz a vontade do Pai, mais você vai ser sacudida. E se você não tiver convicção da sua identidade em Deus, você vai parar. Por qualquer motivo você para. É verdade. Então a gente tem que ter realmente essa convicção dessa identidade.
quem me chamou, o que eu estou fazendo e para onde eu vou. Isso é primordial na vida de um cristão. É verdade. Tem que saber, porque quando ele sabe disso, Deus permite situações para confirmar. Dizer, minha filha, o carro virou, minha filha, aconteceu isso, capotou, mas eu estou contigo, estou te blindando, continua fazendo a minha vontade, não deixa que a tristeza, não deixa que a dificuldade faça você parar por nada, porque sou eu, não é sobre você, é sobre mim. E eu em casa, se eu não vou, sabe, aquelas mensagens que a gente recebe, aquelas afrontas que você não sabe nem o que aconteceu, oxe, por que isso, tal, aquelas incompreensão, a gente sabe que não é fácil lidar com o ser humano, Não é ministério fácil. crescendo, certas dificuldades surgindo, e você ali, eu não vou. Aí o pastor chegou, meu esposo chegou e disse assim a mim, tu não vai não, é? Eu disse, não estou besta, você vai se erguer, se levantar, porque tem pessoas sedentas precisando de uma palavra sua. E eu disse, mas eu estou tão assim. Ele disse, você não está assim, não. Você não vai falar o que você quer. Você vai falar o que Deus já colocou no seu coração. Você vai deixar. O plano do adversário é esse, fazer a gente parar. Você vai dar o gosto ao adversário, porque é uma batalha espiritual. Muito grande. Muito grande. Para travar, para desanimar, para desistir. E se a gente não tiver convicção de quem a gente é, do que Deus depositou em nós, para a gente fazer, a gente para. E eu disse assim, eu vou. Dobrei meu joelho, orei, fiquei ali no meu secreto. Cheguei na igreja, quando eu digo sempre que o altar, ele renova. É lindo. É lindo. Dobrei meu joelho ali embaixo do altar, subi. Quando eu fui ministrar, meu Deus, eu comecei cantando logo aquele louvor. Eu gosto muito, antes de ministrar a palavra, eu gosto de cantar, nem que for um corinho, porque eu acho que, quando eu estou louvando, parece que a gente fica com intimidade ali no altar e o nervosismo sai. Sim, sim. Porque ali é um temor que a gente tem quando a gente E vai também ali. o louvor, ele prepara o ambiente, né? Ele prepara o ambiente. E ali eu fui, cantei aquele Árvore Cortada. Menina, olhe, eu louvava aquele louvor e Deus tratando comigo ali, né? A última palavra é dele. A última palavra é do Senhor. Aleluia. E aí eu trouxe uma palavra naquela noite e foram 6 vidas para Jesus. Glória Para a a glória Deus. dele. E quando eu cheguei em casa, menina, quando eu desci, é feito que eu tivesse pego aquilo, tivesse deixado tudo ali. Quando eu saí ali, Deus me renovou, me esvaziou, me encheu da graça dele. E quando eu cheguei em casa, o pastor disse assim, como foi o culto? Lembra que até, como hoje, era um culto de mulheres. Como foi o culto, filho? Eu disse, foi uma bênção, filho. 6 vidas para Jesus, se render aos pés do Glória Senhor. a Deus. Eu não disse a você, você tem que se erguer, você tem que se levantar, não pode. E isso aí é o que Deus quer da gente. E quando a gente está mais nesse momento difícil, Deus se revela. Ele mostra pra gente, não é você, sou eu. É lindo, Glória é a lindo. Deus. Me diz uma coisa, a gente sabe que a família, né, tem sido a base, né, do seu ministério. Eu vejo que você está aí, Verdade. você e seu marido, você está aí, né, com um dueto com ele, que é a coisa mais linda. Me diga uma coisa, teve algum momento que você precisou escolher entre uma agenda e a família? Sim. Diga aí. Como você buscou equilíbrio para isso aí? Meu Deus, é verdade. Às vezes surge a agenda, os convites, né? E os convites a gente sempre tem que apresentar ao Senhor. Mas realmente o mais importante é a família, Isso. porque já é um ministério. O maior ministério não é um ministério assim, eu sou pregadora, então meu maior ministério é a pregação, é o louvor, porque eu tenho uma agenda. Não, o maior ministério é a família. Isso. Eu tenho essa visão e em certos momentos eu já renunciei a alguns convites para estar com a minha família. Não é fácil, Mas vale a pena. Vale a pena. Eu lembro de um testemunho de um pastor que ele contava que ele trabalhava, né, a vida cotidiana de um pastor, a gente sabe como é, né? E aquele pastor disse que estava a semana toda na igreja, correndo muito, resolvendo muitas coisas, e ele tirou aquela tarde de sábado para ir com a família para o cinema. E quando ele estava no caminho, com o carro, com os filhos e a esposa, ligou um membro e disse, pastor, eu estou aqui com a minha esposa quer me deixar, o senhor tem que vir em casa agora, é urgente. Aí ele olhou assim e disse assim, meu irmão, eu amo sua família, eu sou seu pastor, mas eu não vou poder ir hoje na sua casa. Amanhã
eu vou estar antes do culto e lhe atendo, porque eu estou no carro com a minha família e eu não vou deixar minha família aqui só para ir lhe atender. O irmão, na hora, né, disse, que pastor é esse e tal? Ele disse, eu tenho que saber o que é urgente e o que é prioridade. Às vezes as pessoas colocam a urgência na frente da prioridade. Verdade. É urgente, sim, mas é prioridade? É sua prioridade naquele momento? Você tem que saber. Se a prioridade é minha família. E aí ele disse que foi para o cinema. A esposa dele disse, meu filho, você não quer ir lá? Não, eu disse, não, a prioridade lá é urgente, mas eu vou ficar com a prioridade que é minha família. Foi para o cinema, no domingo foi para o culto, o casal não apareceu. Aí a esposa disse, rapaz, o que é que está acontecendo? O celular deles tudo desligado. E agora? Eu disse, não, fique em paz. Eu sei o Deus que eu sirvo. Aí, quando foi na segunda-feira, o casal chegou no gabinete, de 10 da manhã, os dois. Aí o casal entrou e disse assim, pastor, a gente veio aqui. Nosso telefone estava desligado, mas a gente veio dizer aqui que a gente, através da sua atitude, mudou a situação do meu casamento. Olha aí. Porque a minha esposa estava justamente querendo me deixar porque eu não dava prioridade a ela. Diga aí. Que coisa linda. A prioridade que o pastor revelou Vê só. trouxe uma grande disse, lição para o casal. Ele disse, naquele momento, pastor, que o senhor não veio, ela disse a mim, tá vendo você? Eu comecei a refletir e Deus desfez daquilo dali e a gente está em paz. A gente veio dizer aqui, agradecer por essa sua atitude. Meu casamento foi restaurado porque eu não estava dando prioridade à minha filha e à minha esposa. Um casal que esse casal tinha. E ali ele contou essa experiência. E eu disse assim, verdadeiramente, Deus, ele é Deus. É. Já chegou um tempo de eu sair de manhã. Eu saía de 8 da manhã e chegava em casa de 11. Senhor. E isso constante. Eu tendo Laura ainda novinha. E eu deixava a Laura com uma pessoa. E o tempo foi passando, não porque eu tenho que estar lá. Não porque eu vou cantar, não porque eu vou ter que ministrar, não porque sempre, né, E o tempo foi passando e muitas das vezes Deus, ele trata a gente nesse sentido da prioridade. Não é porque a gente está fazendo a obra, né? E um dia, às vezes, pastora, Deus permite certas situações, porque é como Deus estivesse assim, eu estou dando um freio. Né? Deus nos dá um freio. Às vezes a gente começa a perder algumas coisas para a gente olhar e dizer, eita, a prioridade está aqui na minha filha. Nossa, eu estava de segunda a sábado, ainda tinha um domingo. Por isso que hoje o domingo é do Senhor, é. Mas em certo momento no domingo eu dou para minha família. Eu não abro mais mão. Claro. Porque é preciso. Aí tem, assim, não é que eu me arrependo do tempo que eu fiquei, de sair de 8 da manhã às 11. E cantando, viu? Cantando, já garganta. Mas foi maravilhoso. Mas Deus me ensinou a saber priorizar a família, que é o maior ministério. É lindo, né? Quando Deus, e às vezes Deus realmente fez o que você falou, ele prepara certas situações para que você desperte e diga assim, não, isso aqui tem uma lacuna aqui. Eu não vou, né? E é situações que a gente precisa realmente, né? Eu acho que acredito que uns 8 anos de ministério, a gente nunca tinha viajado. E chegou um dia que eu disse assim à minha esposa, seu filho, a gente está na igreja a semana toda, de domingo a domingo na realidade, né? O ministério vai crescendo também as dificuldades, né? E situações. E a gente está aqui de domingo a domingo e a gente nunca viaja. A gente precisa ter um tempo, as crianças estão crescendo. Minha menina, quando Deus colocou, né? Nasceu o Ministério Novo Tempo, a minha filha Graça tinha 2 aninhos. Era uma bebê, né? E eu também passei por essa fase de passar o dia todo, olha, ela saía de manhã, chegava à noite e tal, nunca tinha tempo de viajar, nunca tinha tempo para nada. E depois de muito tempo o Senhor começou a cobrar, né? A gente começou a sentir que Deus, família e igreja. E aí a gente começou, filha, a gente precisa viajar, tira uma semana, tira 5 dias. E aí nós fizemos a nossa primeira viagem, ela tinha uns 5 aninhos, mas tão feliz ela ficou, mãe, eu vou viajar de avião, e mãe, eu vou viajar. E a gente sempre tem essa meta.
de estar todo ano a gente vamos estar juntos, vamos viajar, passar uma semana. O pastor tem medo de avião, viu? Eu não sei, que Deus vem feito promessa a ele dos Estados Unidos, eu não sei como é que vai ser. A promessa vai se renovando sempre. Eu digo, meu filho, ele, não quero, vá só, eu não quero, eu não quero. Meu Ele vai fazer Deus. uma obra. Vai. Mas ele sempre assim, né? Já tivemos na Argentina com as crianças, a gente sempre Maravilha. tira aquele tempinho e é maravilhoso, a gente É. brinca, né? Olha, é maravilhoso. Então, é muito importante, Muito. porque a gente sabe, Adina, que as batalhas espirituais é muito grande. Eu queria até perguntar a você, como é que você lidar com os desafios emocionais e espirituais que surgem no ministério quando ele está crescendo? Porque você, se você for olhar para você há 10 anos atrás, você era uma Adina, né? Deus agora já lhe deu música, você já, né, já compôs Gravamos já 5. gravou 5 canções. Você verdadeiramente é uma adoradora. Então, assim, a gente sabe que os ataques emocionais e espirituais vêm, Sim. né? E como é que você lidar com essa pressão emocional, espiritual, que surge? Surge muito para nos Isso, travar. isso. E eu mergulho no meu quarto, na oração, ou na minha sala. Eu vou orar, que é a melhor arma, é o melhor momento com Deus. Amém. Porque eu já tive um momento de batalha emocional e também espiritual. Em um momento emocional, eu quis ficar em casa e fazer nada. Um dia eu disse, eu vou ficar aqui na cama e eu não vou me levantar para nada. Eu estava tão entristecida. E eu fiquei a manhã toda. E eu lá, aí eu chorava. Eu ficava pensando no que aconteceu. E o desânimo ainda reinando. E um momento eu disse, Deus, eu não tenho força para se levantar, para fazer o almoço, para cuidar da minha casa, da minha filha. E Deus bradou, pastora. Bradou no meu quarto. Como é bom ouvir a voz de Deus. Ele bradou e disse assim, faça valer a pena o respirar. Coisa linda. Essa palavra bradou dentro do meu quarto. Faça valer a pena o meu respirar. Eu disse, meu Deus. Aí ele disse assim, respire. Aí eu respirei. Ele disse, tem fôlego de vida. Eu permiti hoje. E você quer ficar aí parada? Coisa linda. Eu chorei tanto. Eu pedi perdão a Deus. Porque realmente eu estava decidida. Eu disse, não, eu não vou. Eu não vou hoje e quando vier convites, eu não vou aceitar. E eu estava com essa decisão assim. É muito difícil. Além das batalhas espirituais, né, do maior adversário, Isso. que é o inimigo, Satanás e seus demônios, tem também seres humanos que diz que serve a Deus, que ama a Deus, né? Pessoas que eu disse, meu Deus, é crente mesmo. É difícil. E tem que lidar, né? E tem que lidar. Tem que lidar. Tem que, muitas das vezes, silenciar e deixar. Pode falar, fale. É você ter aquele equilíbrio, né? O fruto do Espírito, o equilíbrio, a mansidão. Tem momento que a mansidão não quer reinar, não, né? A gente quer agir. Aí Deus vai dizer, fique quieta, respire e escute. E nesse momento de aflição emocional, eu ouvi isso de Deus. Faça valer a pena o respirar. E eu fui. Aí, nesse momento, aí eu orei, né? Falei com Deus, senti a presença. Aí eu abri a porta do meu quarto. Estava tudo escuro. Aí eu abri a porta do meu quarto e vi o sol. Eu disse, Deus, eu vou fazer. Hoje tem o quê? Coisa linda. Hoje tem o quê? Aí hoje eu tenho minha casa, vou organizar minha casa. Hoje tem culto, eu tenho que cantar, eu vou dirigir, hoje eu vou. Eu vou, Senhor, eis-me aqui. E Deus me levantou. Eu disse, quero ver minha filha, né? Liguei para o meu esposo, Daniel já não estava mais em casa, estava na obra. E eu disse, cadê? Eu quero falar. Aí Deus disse, faça valer a pena, né? Porque é Deus que nos levanta, né? E Deus, ele vem renovando isso na minha vida, porque Deus, ele é socorro bem presente na angústia. Ele é um socorro.
Libera uma palavra para alguém que vai estar assistindo esse podcast sobre não desistir, realmente não dar ouvido à voz contrária, porque como a Adna falou, ela ouviu aquela voz dizendo assim, não sai, fica, né, estão te perseguindo, a batalha espiritual é grande, você não vai vencer, para, não sai. E aí ela deu ouvido à voz maior, que foi a voz do Senhor. E ela disse não. Né? Deus falou com ela, ela deu ouvido à voz de Deus, Deus dizendo, olha aí, faça valer a pena. Que coisa linda. Eu acredito que naquele momento ela pensou assim, quantas pessoas estão, se ela pudesse, né, dizer assim, quantas pessoas nesse momento estão respirando por aparelho? Quando ela disse, ai, que fôlego, faça valer a pena. Então, assim, eu sei que tem pessoas que estão detidas em quarto fechado, pessoas que desanimaram, pessoas que a depressão já tomou conta, pessoas que desistiram de uma coisa linda, um chamado lindo e parou. E vai estar assistindo esse podcast. Então, assim, tem uma palavra de Deus para a tua vida, para você se levantar e se erguer. No livro de Salmos 13, o primeiro verso, Davi, ele disse assim, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi, ele estava passando um momento difícil que não é diferente do seu, mas Deus estava em silêncio. O silêncio de Deus incomoda, né? Inquieta a gente. A gente quer ouvir Deus, mas é preciso estar com os ouvidos sensíveis para ouvir Ele. E Davi, ele clamou. O segredo está no clamar. Aleluia. Orar, falar com Deus e ouvir. E no verso 6, diz assim, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Deus tem feito grandes coisas na sua vida. Glória a Deus. Na sua vida. Então, que você possa dizer, cantarei ao Senhor pelos seus benefícios, pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é poderoso, que fez o céu e a terra, que fez a senhora, pastora, para ser um instrumento dele nesta terra, nesse grande plano, projeto, marcadas pela promessa. Então, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, confia no Senhor, louva ao Senhor e diz que Ele é grande na terra. Coisa linda, né? Coisa linda. É lindo, maravilhoso. Me diz uma coisa, nesses últimos dias, né, que você tem vivido, você até contou, né, já, são vários testemunhos, né? Testemunho, vários, mas você enfatizou aí a questão da blindagem, né, que você capotou, Deus fechou sua cova. Verdade. Que versículo tem ficado sempre na tua memória, que quando você acorda, quando você está dirigindo, está saindo, está resolvendo uma coisa assim, sempre você lembra, ou até Deus tem mandado você sempre liberar para alguém. Tem aquele versículo marcante, que a gente tem, né? Tem. Em cada fase, Verdade. Deus parece que dá aquele versículo para a gente, que é assim, mas Senhor, e Ele começa a falar conosco através. Tem um versículo que tem te acompanhado esses dias? Tem. O Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Amém. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo tem me acompanhado para a gente não temer. O medo é presente na nossa vida, mas ele não pode nos paralisar para viver o propósito, viver a vontade de Deus. Nesse texto, ele marca a minha vida. Até faz parte, né? O medo faz até parte. Mas, exagerado, ele paralisa. Exatamente. Né? E a gente precisa realmente... E esse versículo, ele é tremendo. Eu tenho compartilhado muito, esses dias Deus tem falado muito comigo. É no Salmo 103. Bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Aleluia. Bendizo a minha alma ao Senhor. E eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Como é lindo. Glória a Deus. Quando o desânimo vir, quando as lutas surgem, a gente possa olhar para trás e dizer assim, Deus, Ele tomou conta de mim lá atrás. Aquela guerra que eu pensei que eu não ia vencer, eu consegui vencer. Essa aí vai passar. Porque Aleluia. Ele está dizendo, não temas porque eu te ajudo.
A ajuda de Deus, ele não chega nem adiantado nem atrasado. Chega no momento certo, na hora certa, exata. Então, é gratidão ao Senhor. Gratidão por esse momento, recebendo uma amada, escolhida do Senhor, que compartilhou aqui testemunhos, e tem muito mais, né? Gratidão a Deus por você que vai estar assistindo esse podcast, por você que vai ser alimentado, edificado, porque é para a glória dele. Vale a pena. Vale a pena. Ser fiel. Ser fiel. Vale a pena. A noite, às vezes, ela é escura. Mas sempre Deus, ele vem com seu arraiar, com a sua graça. A graça de Deus, ela nos sustenta, né? Sustenta. A promessa, ela nos dá esperança para continuar, né? Pastora, Deus, ele é lindo, ele é fiel. Que você possa constantemente adorar ao Senhor. Não apenas ser um cantor, mas ser um verdadeiro adorador, que eu adoro em espírito e em verdade. Porque a gente tem que fazer e ver as maravilhas do Senhor. Linda. É bom quando Deus confirma as obras das nossas mãos. É tão gratificante quando Deus confirma as obras de nossas mãos. Aquilo que Ele manda a gente fazer, Ele confirma. Coisa linda, sempre. Né? Ele é maravilhoso. Que coisa linda, gente. Deus te abençoe. Amém, pastora. Foi muito uma feliz honra. Por estar aqui. Muito recebendo também. de Deus, né? E estar aqui de frente de uma verdadeira ministra de louvor. Glória a Deus. Mulher com convicção do seu chamado. Mulher sábia, que faz esse belíssimo trabalho, né? Dirigente também, que a gente sabe, né? O trabalho que é, mas que Deus possa continuar te ajudando, te agraciando mais e mais com a presença dele, e que mais letras o Senhor venha te dar. Amém. A você, a seu esposo, e que todas as promessas do Senhor sobre a sua vida venham a ser cumpridas, porque eu creio que tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Amém. Eu quero agradecer também pelo convite, por esta oportunidade de estar aqui falando, né? Experiência com Deus, Deus chamado da promessa, né? Do Senhor no louvor. E Deus sempre vai fazendo com que a gente tenha mais frutos. Isso, somos marcadas pela promessa, né? E aproveitando também, eu quero aqui apresentar essa xícara aqui, linda, que é do Instituto Dracma do Brasil. Se você quiser abençoar a gente, estamos com o Instituto Dracma do Brasil, Adna. Tomamos conta de 129 crianças. Temos assessoria jurídica, temos futebol para aqueles adolescentes, nós temos ali aula de informática, balé. Gente, é maravilhoso. A gente vê que, através de uma ação, Deus ele tem mudado vidas. Tem trazido não só o curso, mas tem trazido esperança para aquelas crianças na área de vulnerabilidade. É tremendo o que Deus tem feito naquele lugar. Em janeiro nós vamos começar aqui, né? Aqui no Dracma 2, então, assim, tem grandes coisas que o Senhor vai fazer. Então, se você quiser ser um abençoador, está aqui. Tá? Entra aí no link, compra aí e nos ajude a manter essas crianças, porque é maravilhoso fazer a obra do Senhor, a obra social, em nome de Jesus. Quer cantar um louvorzinho, um refrão aí de um louvor? Fique à vontade. A canção Estou Blindado, que olha marcou, aí, pronto, do nosso testemunho que você contou aí. Amém. A música Estou Blindado, da dupla Adna e Daniel. Você pode estar ouvindo pelo canal no YouTube da dupla Adna e Daniel e conhecer as outras canções que o Senhor tem nos dado. Diz assim: estou blindado pelo Espírito Santo, eu fui blindado, o inimigo tentou me destruir, mas olha eu aqui, estou blindado. Olha eu aqui, marcadas nas promessas, marcadas pela promessa, estou aqui. Deus abençoe, pastora. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Adna, um prazer imenso. Quero agradecer a todos vocês que estão aí, né, assistindo, vão assistir, que Deus abençoe. E até o próximo episódio. Beijo no coração de vocês.